O ceticismo é a doutrina que afirma que não pode obter nenhuma certeza a respeito da verdade, o que implica numa condição intelectual de dúvida permanente e na admissão da incapacidade de compreensão de fenômenos metafísicos, religiosos ou mesmo da realidade. O termo originou-se a partir do nome comumente dado a uma corrente filosófica originada na Grécia Antiga. O ceticismo costuma ser dividido em duas correntes, ceticismo filosófico e ceticismo científico. O ceticismo filosófico originou-se a partir da filosofia grega. Uma de suas primeiras propostas foi feita por Pirro de Elis, que viajou até a Índia numa das campanhas de Alexandre o Grande, para aprofundar seus estudos, e propôs a adoção do ceticismo prático. Subsequentemente, na nova academia, Arcesilau e Carneades desenvolveram mais perspectivas teóricas, que refutavam concepções absolutas de verdade e mentira. Carnéades criticou as visões dos dogmatistas, especialmente os defensores do estoicismo, alegando que a certeza absoluta do conhecimento é impossível. Sexto empírico, a maior autoridade do ceticismo grego, desenvolveu ainda mais a corrente, incorporando aspectos do empirismo em sua base para afirmar o conhecimento. Graças às obras do médico grego Sexto Empírico, que deixou uma exposição sistemática e completa da filosofia cética, esta nos é tão ou melhor conhecida que a maior parte das outras doutrinas da antiguidade. Contudo, a difusão, o renome e a influência do ceticismo nunca se igualaram às do platonismo, do aristotelismo, do epicurismo e do estoicismo. Isso se deve principalmente a duas causas. Em primeiro lugar, devido ao fato de que essa atitude filosófica, que implica um questionamento radical do conhecimento sensível e racional, não poderia ser compatível com uma tendência profunda do homem, a que o leva a buscar, pela especulação, verdades incontestáveis e solidariamente estabelecidas para fazer delas o fundamento, o apoio de sua existência. O espírito humano dificilmente consente em reconhecer seus limites. Não é de sua natureza confessar-se incapaz de chegar a certezas absolutas. Por detrás da diversidade cambiante dos fenômenos, ou seja, das aparências, o pensamento ocidental procurou, durante séculos, aprender o que é. Definir o ser em si. O bem, por excelência, foi, durante muito tempo, o fim supremo de suas investigações. Ora, o ceticismo não cessou de recusar a inteligência humana, a capacidade de conceber esses princípios. Como reconhecer a importância de uma doutrina que contesta o valor de todo o empreendimento filosófico tradicional? Além disso, os próprios termos ceticismo e cético foram, sobretudo a partir do século XVIII, objeto de um mal-entendido que contribuiu, em certa medida, para fazer conhecer mal o sentido e o alcance verdadeiros do pirronismo grego. Essas palavras foram usadas para designar a atitude própria de Voltaire, que consiste em colocar em dúvidas as afirmações da fé religiosa, submetendo-as à crítica da razão e da experiência sensível. As noções de ceticismo e de incredulidade foram, às vezes, identificadas e até confundidas. O ceticismo científico tem relação com o ceticismo filosófico, mas eles não são idênticos. Muitos praticantes do ceticismo científico não são adeptos ao ceticismo filosófico clássico. Quando críticos de controvérsias científicas, terapias alternativas ou paranormalidade são ditos céticos. Isto se refere apenas à postura cética científica adotada. O termo cético é usado atualmente para se referir a uma pessoa que tem uma posição crítica em determinada situação, geralmente por empregar princípios de pensamento crítico e métodos científicos, para verificar a validade de ideias. Os céticos veem a evidência empírica como importante, já que ela provê provavelmente o melhor modo de se determinar a validade de uma ideia. Resumindo, o termo ceticismo faz referência a uma teoria filosófica, retrata o perfil de uma pessoa que questiona várias ideias dentro da sociedade. Os questionamentos giram em torno da verdade, acreditando que nem tudo é como se pensa. A dúvida é o principal mecanismo do ceticismo. A pessoa deve ser movida pelas perguntas e incertezas para interpor uma ideia estabelecida.